Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso comentário. A reflexão que fazemos a cada semana, sempre trazemos como referência a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela ficou para nós para nos instruir. Esse livrão que nós temos, composto de 72 ou 73 livros, a Bíblia é composta de 72 ou 73. Ela ficou para nos instruir, nos orientar. Na escola a gente vai para aprender ciências e outras coisas, né? E a Bíblia, ela nos ensina para a vida, como nós podemos nos conduzir, né? Nos ajuda, nos dá sabedoria. É assim. É por isso que nós não podemos deixar de lado a palavra de Deus. Principalmente a gente que tem uma religião, né? Temos a religião, então precisamos conhecer um pouco melhor essa religião. Não é isso? Saber o que significa, né? Por que nós temos que conhecer? Porque se não conhecer, cai naquela de dizer assim, tanto faz, eu vou, mas eu vou assim mais como um costume, né? Mas nós temos que ver que é um compromisso e é alguma coisa que interessa para a nossa vida, porque é um ensinamento para nós. Ora, com ela já a gente, nós vamos dizer assim, apesar da Bíblia nos ensinar, nós ainda erramos bastante. Imagina se a gente não sabe nem o que significa, né? Então é isso, a nossa referência é a palavra de Deus. Ela tem a finalidade de nos instruir, nos conduzir da melhor forma possível, onde nós vivemos, né? Com quem vivemos. Ela vai nos ensinar todas essas coisas, como nos conduzir, o que fazemos para errar menos, porque errar a gente erra sempre, né? Para errar menos e acertar mais, é lógico, né? Então é essa a nossa luta, é para errar menos, né? Então, independente se temos uma religião ou não, porque principalmente quando nós temos uma religião, aí é que nós somos alvo de apedrejamento, né? Que diz, vive na igreja, né? Mas vive fazendo isso errado, aquilo outro errado. Então sempre tem aquele atirar a primeira pedra, né? Condenar, julgar, sempre tem essas coisas. O que também não deve nos atrapalhar na caminhada, porque nós sabemos que tem muita gente que, como não pratica nada, ele fica na espreita esperando que passe alguém para ele atirar uma pedra, né? Então, é isso. Isso independente se temos uma religião ou não. Mas a palavra é indispensável na nossa vida. Independente disso, nós precisamos da palavra de Deus. Ou até a religião que eu pratico,
Eu posso não ser da Igreja Católica, eu posso não ser da outra igreja. Alguma religião que eu escolho para fundamentar a minha fé, não é? Então, independente de todas essas coisas, a palavra é importante na nossa vida. Então, é isso. A Bíblia é para nos ajudar a mudar alguns pensamentos, algumas ideias do que nós temos de fazer ou não fazer. Porque praticar uma religião não é, vamos dizer assim, não é tudo da nossa vida. Nós só praticar não é tudo. Não, eu sou de tal igreja, seja da igreja evangélica, seja da igreja católica, mas o importante é como eu estou praticando essa religião. Como eu estou praticando? Eu estou vivendo essa religião conforme preciso viver? Então, o importante não é ter uma religião, é como eu pratico essa religião. Isso que é importante. É isso que faz a diferença na minha vida. E que essa religião consiste na busca de Deus. Quando eu digo, não, eu quero praticar, eu vou seguir, aí eu vou buscar Deus, sempre buscar Deus, não é? Para me orientar, para saber como eu vou me conduzir. Em primeiro lugar, buscar Deus. Depois, como eu vou viver com os outros, né? Precisa ter a sabedoria de viver também, de conviver. Saber os meus limites, o respeito aos outros, né? Respeito em quê? Em tudo que fazemos. Em casa, na igreja, que às vezes tem gente que fica até brigando dentro da igreja, né? Você sabe disso. E a igreja não é lugar de briga, né? A igreja é lugar de oração. Respeitar, conhecer, saber como lidar com as pessoas, não é? É isso que saber observar os limites. Nós temos um limite, tem um determinado espaço e a partir disso eu tenho que respeitar o espaço do outro, o direito do outro, porque todos nós, independentes, estamos em casa, fora de casa, temos os nossos limites, né? Então é isso que Deus nos ensina na palavra que Ele passa para nós. Enfim, significa comprometimento com Deus. Eu acho que religião, quando eu digo eu vou praticar uma religião, ela vai exigir, o mínimo que ela vai exigir de nós, essa prática, é esse comprometimento com Deus. Tudo, em tudo, com pessoas, no nossos trabalhos, nossos negócios, nós temos compromisso, não temos? Agora, com Deus não precisa ter compromisso? Precisa, principalmente com Deus. Deus é o máximo da nossa vida. Então nós precisamos ter um comprometimento com Deus, que é observar a palavra de Deus. Se nós escolhemos, se nós praticamos, nós precisamos observar a palavra de Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós ficamos estudando, né?
aprender uma profissão, aprender alguma coisa, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar se orientar, se formar. E por que da palavra de Deus a gente quer praticar assim, somente, parece que para cumprir tabela? A gente não pensa que precisa estudar um pouquinho a palavra de Deus, não é? Ela vai nos direcionar para fazer as coisas de um modo próximo do que precisamos. Observar com fé e confiança em Deus. Se a pessoa a gente seguir, a dizer assim, eu sigo uma religião, mas eu não tenho fé em nada, eu não sei. Então, que religião é essa que nós praticamos? Se não temos fé, o que move a nossa vida é a fé. A fé é quem nos sustenta, é quem nos faz caminhar. Caso contrário, a gente fica parecendo um robô, porque não tem direcionamento. Nós precisamos ter fé em Deus, confiar em Deus, para que as coisas aconteçam. Tudo que eu faço é movido pela minha fé. Tudo que eu faço. Senão nada vai ter sentido na minha vida. Preciso confiar em Deus. Quando Deus faz uma promessa para nós, como a Bíblia está cheia de promessas, e essas promessas Ele cumpre, então eu preciso acreditar. Eu acredito em promessa de gente, não vou acreditar na promessa de Deus. Às vezes a gente quebra a cara, né? Quando às vezes confia demais. Eu vou confiar nesse, naquele, em todo mundo. Não é assim. Não é em todo mundo que a gente pode confiar. Você sabe disso, nós sabemos disso. Mas Deus não nos decepciona. Então nós precisamos. Caso contrário, é aquele que faz de conta, que leva a lugar nenhum. Eu vou dia de domingo, eu vou dia de sábado, mas assim não tem compromisso nenhum. Então, eu já escutei alguém falar assim, eu não quero saber de padre, eu não quero saber de pastor, porque eles erram mesmo, um faz assim, outro faz assado. E quem disse que eu vou seguir a Deus por causa do padre ou no caso da outra religião, o pastor? Quem foi que informou isso? Gente é limitada. Gente vamos dizer, não é perfeita, é imperfeita. Nós somos imperfeitos. Você já pensou? Eu não vou naquela igreja porque o padre errou. Problema do padre, ué. Quem sou eu para ficar atirando pedra nele? Eu não vou atirar nenhuma. Ou então, o pastor fez isso, fez aquilo. Problema do pastor. Eu tenho que olhar a minha vida. Eu tenho que saber que Deus vai acertar a minha vida se eu buscá-lo com confiança. Isso aí sim. Mas eu deixar de ir na igreja ou deixar de ter a minha prática religiosa porque o padre errou, porque o pastor errou, assim nós vamos quebrar a cara mesmo, não tem como. O problema é deles lá, eu não sou juiz de ninguém, nem quero ser. Então, é assim que eu penso. E eu vou na igreja por causa de Deus. Lá não é a casa de Deus? Então eu vou na igreja por causa de Deus. Agora, quem vai ministrar, que faça as coisas também de acordo.
Porque senão o problema também passa a ser dele e não nosso. Não é isso? Então, é isso que eu penso. Nós precisamos prestar conta somente a Deus. Nós não precisamos sair prestando conta à igreja, qualquer pessoa dentro da igreja, não, nós precisamos prestar conta a Deus, não é isso? Prestar contas a Deus. Cada um responde por si, não pelos outros. Se o outro errou, eu jamais vou atirar uma pedra. Ele já está caído, eu vou atirar mais pedra ainda. Se eu tenho que cuidar da minha vida, eu vou condenar outros? Não é por aí também. E eu vou me alegrar quando o outro estiver bem. Quando o outro estiver bem, eu vou estar bem também. É menos um na estrada para atrapalhar o caminho, o trânsito. Não podemos ser assim, né? E a verdade é que cada um deve se vigiar, se cuidar, para não atropelar e não ser também atropelado. Porque é uma caminhada, a estrada está aí, caminhamos para Deus. Então nessa estrada a gente não pode atropelar e nem ser atropelado. Não pode. É isso. E o fato é que vivemos tempos muito difíceis. Aonde quer que chegamos, aonde quer que vivamos, é uma dificuldade, assim, nas ruas, aonde andamos, é tanta notícia que a gente escuta, não é? E é muito ruim quando temos que buscar a Deus com urgência, porque senão a gente fica assim muito vulnerável ou muito agressivo na caminhada da vida, ou muito vulnerável ou muito agressivo. Daí o cuidado que nós precisamos ter. Então, precisamos ter muito cuidado nessa caminhada para Deus também. Para nos dar sabedoria, nos dar calma, né? Nos dar calma. Por onde quer que passemos, tem um monte de pessoas às vezes que a gente não sabe, será que essa pessoa está bem? Será que essa pessoa está bem hoje? Olha o que é que ela fez. E eu tenho percebido alguma coisa, por exemplo, no trânsito. Você sai por aí no trânsito e num determinado lugar você vai numa via preferencial. E de momento alguém resolve atravessar a rua, um pedestre, ou um motoqueiro, enfim. Resolve atravessar a rua sem o mínimo de respeito a quem está na via preferencial. Agora já estou partindo para a realidade bem terrestre mesmo. Às vezes a pessoa está atravessando a rua, mas espera aí uma coisa. Parece que as pessoas não estão muito bem, parece que a cabeça não está muito boa, não sei o que acontece. As pessoas vão atravessando a rua, mas espera aí, aqui não tem faixa de pedestre, aqui não tem nada dessas coisas, então tem que respeitar quem vem, ninguém sabe de que forma aquele lá vem para correr o risco de atropelar, de matar. Mas a pessoa vai passando, não, eu tenho direito de atravessar a rua. Eu tenho direito. Espera um pouco.
Você tem direito, mas o direito também é do outro. Na hora que não tem faixa de pedestre, você precisa esperar. Você precisa esperar um pouquinho, não se meta no meio do trânsito, você vai morrer atropelado. Agora, os outros têm que cuidar da minha vida? Não, eu não vou atropelar porque eu vou atravessar porque o outro tem que me respeitar. Eu vou atravessar a rua, ele que me respeite. E você, de vez em quando, você ouve um caso desse de atropelamento e você imagina o quê? Sabemos lá aquele de que jeito vem no carro dele. Se ele vem, se ele está bem, com a cabeça boa, suficiente para respeitar quem vai passando. Esse é o mal que às vezes nos deixa pensativos assim, as pessoas, a falta de respeito de uns com os outros, seja onde for, seja no trânsito, seja onde for. A falta de observar essas coisas. Então, esse é só um exemplo. Então, a gente precisa, em tudo, a gente precisa ter cuidado, precisa ter muito cuidado. Você percebe que muitas pessoas fazem isso porque, às vezes, não ama a própria vida. Eu não sei o que acontece, eu não sei mesmo. Então, nós não viemos a este mundo para criar problema. Nós não viemos a este mundo para criar problema. Quando nós dizemos assim, vê a palavra de Deus, quantas pessoas que às vezes não querem saber de nada, não querem saber, e às vezes vive uma vida meio de qualquer jeito, sem orientação, e isso causa problema. Nós não viemos criar problema, nós viemos para resolver ou ajudar a resolver. Afinal de contas, onde estamos aprendendo para a nossa vida? Onde estamos nos instruindo para a nossa vida? Ou não nos instruindo? Qual o manual que nós estamos seguindo? Qual a instrução que muitas pessoas estão seguindo? Aqui tem um trechinho, já passou da hora, eu sei, tudo bem, mas tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler para você, Jeremias, profeta Jeremias 33, do 2 ao 3, que diz assim: Eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou e consolidou, e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. A palavra de Deus nos ensina assim. Já tem tanto ensinamento bonito. Depois diz assim ainda: vou pensar-lhes as feridas e curá-las, proporcionar-lhes a abundância de felicidade e segurança. É isso que Deus nos promete. Quando Ele vê que a gente está muito agitado, muito atrapalhado, a gente às vezes pede: Senhor, me cura disso. Eu estou agitado, eu estou assim muito nervoso. Pede calma para Deus. Tudo que a gente quiser, ensinamento de sabedoria, nós vamos achar na palavra de Deus. Não é um livro obsoleto, porque tem 2000 anos. Tem, mas é atualizado, é hoje. A palavra é como se estivesse sendo escrita hoje, e principalmente hoje, nesse mundo meio louquinho onde a gente está vivendo. Onde as pessoas, está todo mundo com pressa, todo mundo atropelando uns aos outros e correndo o risco de ser atropelado, porque não pede a sabedoria de Deus. Então esse comentário eu faço com você, não é dizendo que você está fazendo tudo errado ou eu estou fazendo tudo errado. Não é que nós precisamos, mas quem sabe você vê alguém, conhece alguém que precisa de botar um pouquinho o freio, botar o pé no acelerador um pouquinho
para viver um pouco mais tranquilo e também não ser tropeço para ninguém. Então é isso que eu queria comentar contigo. Não é coisa do outro mundo não, é coisa desse mundo mesmo, esse mundo em que nós vivemos. Peço ao Senhor que te abençoe, te agradeço por acessar o vídeo e até uma outra oportunidade.